Cara, mas assim, eu até comentei com Bola, eu sou muito fã do trabalho de vocês. Verdade mesmo. Eu venho há algum tempo ouvindo vocês. Obrigada. Agradeço o carisma. É impressionante como vocês são... É muito legal. Falam bem, assim, cara, é engraçado isso, né? Porque... Você vê que é um casal que se dá bem, né? Não, tem... a comunicação, velho. É muito legal. Não é Bom, porque né? você vende, porque você vende. Ver aqui o Ceará e a Mirella. Eu falei, por que vocês não fazem um podcast, vocês dois? São um puta casal legal, cara. É. Ele falou, bicho, a gente já se vê em casa, a gente é casado, a gente não tem saco de trabalhar junto. Não, mas a entendeu? gente fala, Trabalhar junto é é treta. difícil. Então. É difícil mesmo. A gente sempre trabalhou junto, mas sempre dividimos as nossas funções dentro de cada empresa, porque senão dá treta. Então a gente tem sempre quem é... A gente tem uma fórmula pra isso que dá muito certo. Eu penso da seguinte forma, né? Propriedade privada é uma maneira de resolver conflitos de forma pacífica, desde que você respeite a propriedade do outro. Se algo é seu, não pode ser meu. Então, como é que a gente fazia? Pensa num condomínio, por exemplo. É muito mais fácil dar um problema na área comum, que é de todo mundo, do que dentro da casa da pessoa, que é dela. Perfeito. Ninguém vai dar palpite lá. Perfeito. Então, pra não brigar, depois que a gente brigou muito, eu falei, amor, o seu negócio é seu, eu posso dar palpite, você decide, depois que você decidiu, eu não falo mais nada. E o meu negócio é meu. Você pode dar palpite, me dar ideias depois que eu decidi. Pode dar uma opinião. Ninguém fala mais nada. Toda Então, vez dessa que forma... ele contraria a minha opinião, ele erra. Eu costumo me dar mal. Mas ela parou de falar, eu te avisei. Aí a briga parou, entendeu? Aí para, é A briga verdade. parou. Eu te Mas é avisei. dessa forma, a gente, mesmo trabalhando junto, a gente sempre dividiu pra brigar menos. E deu certo. Os sócios é a primeira coisa que a gente faz junto mesmo. Junto, E que deu realmente. muito certo, porque a gente traz lá um tema. Então, os sócios... Vocês são muito bons. Obrigada. Ele falou isso antes do podcast. Eu falei, fala ao vivo, o pessoal vê. Lógico, é. Tem audiência qualificada daquelas. Mas uma coisa que deu muito certo lá nos sócios é o fato de que a gente escolhe um tema. Às vezes é a pessoa, mas muitas vezes é um tema que vai além dos convidados. E a gente fala sobre aquele tema, desenvolve. E o Bruno vem com uma parte mais erudita e eu venho com a palhaçada. Venho desconstruindo, às vezes, o assunto. E isso traz uma leveza que muitas vezes um assunto chato como investimento, né? Fica leve, Fica Legal, muito mais legal. E aí o pessoal fica mais palatável para as pessoas assistirem por mais tempo. A gente tem, assim, uma audiência que fica muito nos nossos podcasts, às vezes do início ao fim, né, amor? Tem uma retenção boa, principalmente no Spotify. O cara bota no trânsito. Esses dias a gente tava Vai vendo isso. escutando, Você tava falando isso também, né? Eu peguei a estrada uma legal, vez voltando cara. de Marília, eu vi ouvindo o episódio de vocês sozinho no carro, vocês me fizeram uma companhia. Que E massa. quando eu vi, eu falei, mano, eu dirigi, aprendi, sabe qual é? Assimilou as coisas. Pô, cara, é um conteúdo top, porque eu te falei, né, que eu venho me interessando por economia. Eu acho que por uma questão Faz da gente... um tempo já. Não, de dezembro mesmo pra cá, porque a gente montou a empresa, então... Eu não sou mais aquele cara que emite nota fiscal e vai pra casa. Não, agora eu tenho que cuidar. Tem um monte de treta pra resolver. É, a empresa. Então eu quero aprender. Eu tô com tesão de, né? Pô, por que a gente não guarda? Porque querer entender. E eu acho que a descentralização do mundo... Conhecimento. Isso aqui já é um decentral. A gente não está agregado a nenhuma grande emissora. Verdade. Já é um decentral. Então, assim, a vida está se tornando cada vez mais descentralizada e a gente precisa estudar esse fenômeno mundial. Que é o seu caso. Você não sabe nem por que você vendia 15 mil. Porque Não, já é uma forma descentralizada Sim. de executar as coisas. Antigamente, Não, pra vender puta, muito, era com Ela televisão. Midas, né? Ela Não, toca, vira ouro. Mas é porque é decentral. É. Ela não precisa de uma revista Veja para anunciar. The Central. Explica, por favor. Professor. The Central. O que o Carioca tá falando Não é precisa que... falar em inglês? Não precisa. Mas todo mundo fala decentral. A galera fala Eu não decentral. conheço Essa ninguém é falar chique, The é. Central. Mas é uma Fala tendência Bitcoin, de não. descentralização realmente que está acontecendo. A gente vê muito nas finanças por causa das criptomoedas. E Sim. o Bitcoin foi um baita exemplo disso. Como já uma nova agora, que todo mundo tá falando? Mas tem 20 mil novas, uma cara. famosa. Até Foi o Ether Isso. que teve agora o The Merge. Isso aí é. O Ethereum. Sim. Que é o Ethereum é a rede, a o moeda em Ether. si é o Ether. Mas para dentro das criptomoedas, para dar um exemplo, depois partir para a economia real, digamos assim, você pega o Bitcoin, qual é a ideia por trás dele? É descentralizar o dinheiro. Eles criaram um sistema de pagamento eletrônico ponto a ponto que não depende de uma terceira parte de confiança. Porque para mandar dinheiro para você, por exemplo, via Pix, a gente depende de um banco. De um banco, E perfeito. vai até o Banco Central, na verdade. Então Tá. tem uma terceira parte fixa de confiança. Sim. Agora no Bitcoin, eu posso mandar um Bitcoin para Direto. você, ou você pode mandar para um cara que está na Austrália e não Ninguém tem uma se terceira parte mete. fixa.
E ninguém pode impedir ou obrigar que a transação aconteça. E vamos supor que tem um banco fazendo coisa errada no sistema financeiro brasileiro. O Banco Central pode ir lá e falar, você está fechado, você não pode fazer isso, proíbe. Se o cara está fraudando, ele vai ser preso. Agora, com o Bitcoin, não tem como isso acontecer. Então, vamos supor que o Brasil não queira mais que o Bitcoin funcione. Para quem que eles vão enviar uma carta falando, tira isso do ar? Não tem, é descentralizado, não tem um dono, não tem um ponto central que é frágil a ataques. Mas quando dá um problema, quem que te ajuda ou você se fodeu? Você se fudeu. Ou você se fudeu, ou você se vira sozinho. Entendi. Entendeu? Ou você... É o tesouro. Não, entendi. Lembra do tesouro? Do pirata? Que ele tinha que enterrar? Sim, isso é 600 mil anos atrás. Mas é a mesma coisa. Só que é digital. moderno, hein? Mas é porque... Uma analogia boa. Modernidade. Porque o tesouro você esconde num lugar que só você sabe. O Bitcoin é a mesma coisa. Você pode pegar uma carteira lá de Não, que eu tô falando, mas... É a mesma coisa. Acho que a única parte ruim é isso, né? De você não ter Isso pode ser ruim ou bom, cara. Se você não tem como como tudo, reclamar, né? É porque é o seguinte, se você tem um e-mail e perde a senha do e-mail, você pode ir lá e pedir pra recuperar. Perfeito. E as pessoas estão acostumadas com isso. Elas perdem a senha constantemente e pedem. Então elas gostam de ter alguém tomando conta. Mas se tem alguém tomando conta, tem alguém com acesso também. Isso pode ser usado para o mal. Não quer dizer que vá ser usado, mas pode. Com o banco é a mesma coisa. Se tem dinheiro no banco, você perdeu a maneira de acessar, vai no banco e recupera o acesso. Só que se está no banco, e aconteceu lá nos anos 90, o que pode vir a acontecer? Num limite extremo. Levam o seu dinheiro embora. O seu dinheiro não é mais seu. Perfeito. Tudo bem, no Brasil mudou a Constituição, é muito difícil isso acontecer novamente, tem que passar pelo Congresso, a hora que vai pro Congresso a mídia noticia, o caos. Mas se a gente for pegar 2020, protesto no Canadá, o pessoal teve conta bancária bloqueada. Afeganistão, o pessoal fechou o sistema bancário. Se você vai pro Líbano, tá tendo protesto agora, porque em 2019 bloquearam conta e até hoje tem protesto. China, estão bloqueando conta também. Com Bitcoin, se é teu, não tem como ninguém bloquear. O ponto é, se você perdeu acesso... Mas podem te passar a perna. Já era. Não, mas tudo, né? Cara, só assim. Mas tudo, a maior parte dos golpes que tem de criptomoedas não são golpes com hack, é golpe de engenharia social. É o cara falando pra você... Que faz. Isso, é tipo quando roubam o seu WhatsApp. Pirâmide. É tipo quando roubam o seu WhatsApp. Ah, me dá uma senha do você seu falou, WhatsApp. Se você perder a senha, você se fodeu. Só né? fala a palavra mágica, mas você sabendo disso, acredita. você vai ter muito mais cuidado com a senha. Outro dia até vi uma notícia, teve um cara que não sei quantos bitcoins ele tinha, ele perdeu. Deve ser o britânico que perdeu 8 mil bitcoins. Isso. Essa notícia, ela é reciclada de tempos em tempos, porque sempre dá muito... mentira isso? Não, ela é verdade. Só que isso aconteceu em 2012, sei lá, entendeu? 2013. E aí eles vão sortando... É porque o cara, esse valor que ele perdeu, 8 mil bitcoins, seriam bilhões hoje. Né? Se a gente for pegar em real, daria o quê? Uns 800 milhões? Então quase um bilhão. Quase um bi. E esse cara, o que ele fez? Não é que ele perdeu os bitcoins, que o bitcoin não ficava no computador dele. O que ele tinha lá era senha para acessar os bitcoins, porque eles ficam no blockchain, que é como se fosse um livro contábil online que está disperso pelo mundo. Vários computadores têm cópia daquilo. E para acessar o saldo que ele tem lá, imagina que nesse livro, cada célula de uma planilha de Excel é um cofre. Para acessar precisa da senha. Essa senha que ele perdeu. E aí, pra ele acessar agora... se matar, né, meu? Agora não tem mais jeito. Mas esse é o ponto. Por que ele perdeu? Porque lá atrás o Bitcoin não valia nada. Em 2010, 10 mil Bitcoins compravam 2 pizzas. Ele largou a mão, exatamente. Aí quando aumentou muito de valor, o cara foi pensar, cadê aquela senha? Foi correr atrás. Entendi. Só que hoje que vale muito, as pessoas fazem 1 milhão de coisas pra não perder a senha. Eu conheço o cara que recuperar a senha do Terra, não, cara. Imagina do Bitcoin. Não, Bitcoin você toma conta. Você vai tomar, porque é muito caro. Você vai tomar, porque é vou muito dar um caro, exemplo. exatamente. Você tem relógio, não tem? O cara é louco. Joia. Você cuida, não cuida? Cuida. Porque é joia, não é? Você tem um lugar especial pra guardar, não tem? Tem uma caixa. É a mesma coisa. Exatamente. É uma joia. Pra mulher que tá assistindo, um brinco de diamante, que é um negócio muito caro. Pequeniníssimo, muito fácil de perder. Muito, mas o pessoal toma tanto conta daquilo que não perde. Entendeu? Ah, não, deve ser difícil o cara, porra. Tem uma calhada de Bitcoin, eu esqueci a senha. Não vai Porque ele tá fudido, né? Até em árvore de rua tem gente colocando deve chave. ser mesmo. Chave cripto. Porque tá Não, fudido. já tem mecanismo hoje, porque uma das coisas que pode passar a acontecer é, por exemplo, a gente tem Bitcoin, só eu sei como acessar, mas eu não sabe e eu morro. Até na madeira aqui 3 vezes, né? Não quero que isso aconteça. Não, jamais. Mas se perfeito, acontecesse comigo, ela não poderia acessar. Hoje em dia já tem como você colocar em uma carteira que a cada 1 ano você tem que dar um check lá, mostrando que você tá vivo, senão ela automaticamente transfere para uma outra que a Malu poderia ter a senha. Olha, legal, essa eu não sabia, Ah, hein? que legal, Uma cara. maneira sucessória. Ah, legal Pô, isso aí, hein? Isso é legal. Gostei disso aí, hein? Todo problema que sabia. existe, vai ter um empreendedor disposto a criar uma solução para resolver aquilo, desde que tenha uma recompensa econômica que ele possa resolver. É, uma o que ele comissão, falou, moço. imagine, Exatamente. dá uma merda com ele e perdeu o negócio, ninguém acessa. É um problema. Mas, por exemplo, esse cara, olha que louco, esse cara da pizza, esses bitcoins
nunca mais. Você sabe que não tem como fabricar mais. Morreu, né? Não, tem um número certo e acabou, né? Morreu, né? E Esse aí? cara deve estar muito rico da pizza. O que comprou, O sabia? que comprou, Não. O que comprou a pizza, que pagou os 10 mil, eu digo que ele tá muito rico, porque se ele pagou 10 mil Ele bitcoins na tinha época, muito. ele tinha muito mais. mais. Certamente. Ele tinha muito mais. Entendi. Não, mas o que eu tô falando é, esse Bitcoin que o cara perdeu, isso aqui é louco do Bitcoin, nunca mais recupera. Não recupera mais. É que no começo o Bitcoin não devia valer bosta nenhuma, né? Não Porque valia a nada. turma acho que não dava tanto valor, né? Não valia nada. Ou tanta Hoje vale muito. importância, então. Mas o ponto que você falou é verdade. Você tem uma limitação. Serão só 21 milhões de bitcoins produzidos no mundo, e isso só em 2140. Já tem 19 milhões hoje, mais ou menos, um pouquinho mais do que isso. Aí todo dia são produzidos cerca de 900 bitcoins pela regra atual, e a cada 4 anos essa produção vai Fica caindo pela pela metade. Então o que você tem é algo que ele é limitado a 21 milhões, e cuja produção é cada vez menor. Menor. Uhum. Então, o pessoal fala muito que Fica o mais real é valioso. inflacionário, né? Estão sempre produzindo mais reais. O Bitcoin, ele é inflacionário, só que ele tem desinflação. Ele tem cada vez menos produção. E quando ele parar de ser produzido, ele vai começar a ficar mais escasso, que o pessoal vai perder. Mas eu acho que ele é infinito, eu já Como falei assim, isso. perder? Porque, por exemplo, você comprou Bitcoin e perdeu o teu acesso. Esse Lá Bitcoin atrás. está inacessível agora. Perfeito. Não tem Aí como já ninguém era. acessar. Ele Você sumiu. tomou Então- o golpe de alguém. Você perdeu o Bitcoin. Já É que se você tomou o golpe de alguém, essa Ele é pessoa de vai alguém. acessar. Verdade, Ele vai verdade. poder usar, entendeu? Verdade. Agora, se for um golpista burro, ele te deu o golpe e também perdeu a senha. Tá perdido. É como se tivesse no Entendi. mar. Então, Tem de estimativa de 21 uns 3 milhão, milhões que já estão perdidos. Afundou Perdidos. no mar. Já 3 era. milhões, Não 3 recupera, milhões. nunca 3 mais vai milhões. recuperar. 3 milhões de 3 Bitcoins foram... Afundou no É. mar. Já era. Pensa o seguinte, se conseguirem recuperar isso, é porque conseguiram ir lá naquela planilha que eu falei, em cada célula que é um cofre, e conseguiram abrir aquele cofre. Se fizerem isso, o Bitcoin não vale mais nada. É, Então, se agora- conseguirem recuperar, se acabou o conseguir, Bitcoin. então, É, porque a grande credibilidade dele é... É que é inconfiscável. É isso aí. E além do Bitcoin, o que tem mais hoje de legal O Ether esse da Ether? rede Ethereum é muito legal. Eu gosto do sistema. 20 mil criptomoedas hoje, né? E dentro das 20 mil, você tem muita gente que se aproveita da narrativa do momento para lançar um protocolo sem pé nem cabeça. Rainha da Inglaterra morreu, lançaram uma moeda para ela. Mentira. É mesmo? The Queen deve ter sido. Como chama? Eu tô falando de uma, mas lançaram mais de uma. Tinha a Rainha da Inglaterra e Nu. Eles batizam assim. Porque Deus. teve umas, né, que subiram muito com o nome de cachorro. Que do Dogecoin. caralho. Mas eles lançam. Dogecoin. Quando o Facebook mudou de nome para Meta, foram lançadas em coisa de 3 meses umas 85 criptomoedas com o nome Meta. O que elas faziam? Nada. Era cópia de uma criptomoeda com um nome novo. E uma moeda passa a ter valor se tem demanda por ela. Uhum. Tinha gente que queria comprar esperando que subisse muito. Se muita gente compra, pode mesmo subir muito. Sim. Então tem cara que ficou rico numa jogada especulativa, mas a maioria tá perdendo bastante dinheiro agora, que aquilo subiu muito, tá caindo 90%, 95%, algumas deixando de existir. Então dentro desse mercado que é muito novo, Luna. tem duas, a Luna foi assim, A Luna, né? tem duas que eu Já coloco num não patamar se diferente, fodeu. que é o Bitcoin e o Ether. O Bitcoin ele surgiu para descentralizar o dinheiro, e a rede Ethereum, cuja moeda é o Ether, é o que a moeda que você usa para fazer transações lá dentro, ela surgiu para descentralizar a internet. Porque se a gente pensa em internet, já pensa, mas é descentralizado. Isso aqui, por exemplo, é um podcast concorrendo com televisão e tem vários outros Um acontecendo ao monte mesmo de tempo. coisa. É. Só que a gente está centralizado no YouTube. E Perfeito. o YouTube No Google. também no Google. Sinta do Google, Glenn. E além disso, a gente está no Brasil. Se de repente a gente fala um negócio aqui que o pessoal não gosta, simplesmente a justiça pode falar, esse podcast tem que sair do ar. Perfeito. Manda uma cartinha pro Google, como o Google não Perfeito. quer apanhar do governo, ele vai lá e fala, vocês não tem mais canal aqui. Se isso aqui Perfeito. fosse transmitido na rede Ethereum, não tem como isso acontecer. Não tem para quem mandar carta. Na verdade, até tem algum nível de centralização, mas é muito mais difícil tirar do ar. Um exemplo, até a gente conversou antes do podcast, você falou que curte o Arcade City, Eu curto. que é um aplicativo de mobilidade. Certo. Vocês lembram na época que o Uber chegou no Brasil, que toda hora algum vereador, que coincidentemente fazia parte de uma cooperativa de táxi, De táxi. que coincidência apenas, Não, é Nossa, engraçado, que- né? mas ele queria proteger o povo de ter acesso a um transporte mais barato, então para proteger ele E ia lá melhor, mais barato e melhor. E Pois melhor. é, ele proibiu o Uber. E aí o que acontecia? Mandava uma carta pro Uber e fala, em tal localidade não pode funcionar, o Uber sumia daquela região para não pagar multa. Se for no Arcade City, não tem como isso acontecer. Vai mandar carta para quem? Esse é o ponto, descentralização é isso. Arcade City é um joguinho? Uber, não, é um Uber sem Uber. Um Uber Não sem tem, Uber. não tem a empresa por trás, entendeu? Ah, entendi. É Eles unem o contratos motorista inteligentes. e exatamente, Ah, eles unem tá. o motorista com quem quer a carona, só que parte do lucro não vai pro Uber. Pra alguém. Tá. Vai pro pool de um protocolo que tem um pessoal que pode comprar tokens disso, mas é Isso é descentralizado. muito louco, cara. Esse eu não muito conhecia, louco, não. É muito Vai louco. baratear muito bola. É, então. Vai tirar uns imagino, 25% daquele cara que fica atravessando ali.
Exato. Não é não? Na verdade, eu não sei se vai baratear, porque o Uber não dá lucro até hoje, né? Então, na verdade, o Uber fazendo tudo que ele faz, ele queima a caixa. Isso também. É muito doido se você parar pra pensar que o aplicativo de comida que você usa em casa não dá lucro. A mobilidade urbana que você tem através de app também não dá lucro. A empresa que você usa pra assistir os seus filmes em casa, talvez não esteja dando lucro também. O aplicativo de música, durante muito tempo, não deu lucro. Então, a gente vive num mundo onde vários negócios não dão lucro, mas existiram durante muito tempo porque os juros do mundo eram muito baixos, e agora está aumentando por conta da inflação, e porque havia toda uma classe de pessoas muito endinheiradas dispostas a financiar essas empresas disruptivas, esperando que um dia elas viessem a dar lucro. Mas várias delas agora estão mostrando que, olha, esse dia está muito mais distante do que a gente pensava. Fudeu, Então, não sei se vai ficar mais barato, mas vai ficar mais descentralizado. Isso, cara. Eu acho que fica mais barato lucro. porque o cara consegue fazer um precinho mais bacana que Tudo ele que tira você a comissão acha- do outro, né? Precisa não? precisa ver, né? Não, ele Não, ganha competição 25%. é sempre A melhor. competição é sempre Claro. boa. Isso pode fazer com que o Uber, que não dá lucro, tenha ainda mais prejuízo para tentar ganhar mais mercado Não, mas com não tem gente que pagar aceitando. o Montoro, não paga 25% da corrida pra... Eu nem sei se é 25, mas era isso. Eu não sei como é que tá Então, hoje. sei pode também. cair uns 20, vamos dizer Pode assim. pode cair. Então, isso é benefício pra quem tá do outro lado, né? Não, competição é sempre benefício pro cliente. E também é? pro Sim, motorista, sim, sim. que às vezes uma outra plataforma paga mais, ele pode mudar de plataforma. Mudar, ele vai, Então, eu gosto desse mundo agora que eu sinto Não, sim, que sim. é uma esperança para que as pessoas fiquem menos nas mãos de dependência. poucas pessoas, dos mega, né? Vou dar um exemplo. Você sabia que na China, Bola, estão querendo desenvolver uma moeda temporária. O governo paga você e fala assim, você tem tanto dia para consumir. Prazo de validade. Porra, Se você não consumir, você perde. dane-se. Você acha isso legal? Não, O você estímulo quer é- guardar seu dinheiro. O estímulo é pra Trabalha igual movimentar a filho da economia. puta. Entendeu? Olha que sacanagem, cara. Não, na Eu te verdade... pago, você gasta tal mas- dia, mas senão na- vai igual mas vale na- compras, ó. Mas na China o governo manda na porra toda, Então, né? mal que merda, desculpa. Só que eles querem mandar ainda mais porque a proposta deles lá, isso já tá bem adiantado, é acabar com o dinheiro físico e Tá. ficar só com o dinheiro digital. E se o dinheiro é físico, você pode ir num caixa, sacar e manter ele na sua casa. Perfeito. E quando você gasta, ninguém consegue rastrear aquilo. Aham. Agora, se o dinheiro é 100% digital, Rastreável pra caralho. é totalmente É. rastreável. E no momento que eles virem, pô, o Bola é um cara que ele é um elemento subversivo da sociedade, na nossa opinião. Eles Esse é o confiscam. subjetivo. Sim, deles, é. Eles tiram o dinheiro de você na mesma hora. Então, eles têm um poder hoje que causaria inveja Caralho. a governantes absolutistas do passado. Com certeza. A moeda digital, 100% na mão do governo, era o sonho molhado de um Luís XIV da vida. Entendeu? Com É certeza. um poder muito grande. Porra. Você entendeu O cara vai por que controlar que a tua vida Mas bonito. E por isso o Bitcoin é bom, porque não dá pra eles controlarem É. o Bitcoin. Mas também é limitada, né? É limitado, mas é bom porque já comprou. Eu porque acho que mais é demanda limitado. faz o Comprou, preço é. subir. Eu acho que é ilimitado o Bitcoin. Porque dá pra fracionar em casas Claro, decimais. você infinito, vírgula pra trás também conta, amor. Vai até a 8ª casa decimal. A Isso é 8ª verdade. só? É. Ah, então Mas aí não tem, é aí tem um infinito. ponto Ah, interessante. Então não é quebra infinito. mais. Você pode até aumentar, mas isso depende de consenso da rede e é pedir pra rede fazer um negócio que não é valioso pra ela. Então provavelmente eles não vão querer. É. Mas se vai até a 8ª casa decimal, se a gente tiver o Bitcoin negociando a R$1 milhão, então um satoshi, que é essa unidade mínima do Bitcoin, vai estar valendo 1 centavo. E aí o pessoal, muita gente gosta muito de cripto, fala que a unidade de conta do futuro, pra fazer conta pra comprar produto, vai ser o satoshi. Vai ser centavos? O satoshi vai ser o centavo. Porque se Eu você for gosto muito pensar... Porque Satoshi é um monstro japonês. Viu? É o nome do cara que criou o Bitcoin, Satoshi. teoricamente. Ah, ele chama Satoshi. É o pseudônimo. Satoshi Nakamoto, ninguém sabe quem era o cara. É. Tem várias Eu teorias ia por aí. perguntar isso. Quem foi o pai do Bitcoin? Dizem Cara, que ele tem tá muitas congelado. teorias. Que Agora, ele não- Congelaram o É. Satoshi? Igual a rainha. Bonitinho. Que ele Não. ia morrer e ele se congelou. Esse cara aí é o Isso. Ralph Finney. Ele realmente foi um dos programadores que deram mais contribuições e ele tinha uma doença Mas degenerativa o povo e ele tá acha que ele congelado. pode ser o Satoshi, Muita né? gente acha que ele é o Satoshi. É. Só que tem muitas teorias por trás, esse ninguém tem tio certeza. mudou de nome, fez um nome Ticaracateca. Tipo O que isso. dizem é que Entendi. ele era o Satoshi, mas ele estava trabalhando como Ralph Finney no protocolo, de maneira pública e de maneira anônima como Satoshi, até se correspondendo entre ele. Eu não sei se era esse cara ou não, mas tanto faz quem era. Se esse cara aparecesse Sim, hoje, sim. não teria peso nenhum no protocolo. Mas o ponto de falar que o Bitcoin vai ser unidade de conta é o seguinte, né? Eu não sei se isso vai acontecer. Eu compro o Bitcoin porque eu vejo 2 grandes motivos. O primeiro é que o máximo que eu posso perder é se ele for a zero, eu vou perder 100% do que eu investi.
O que é bastante coisa, mas o ponto é que se ele subir, eu posso ganhar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000% ao longo das próximas décadas. Então, é uma simetria muito boa. Se eu rechear minha carteira de ativos de um monte de coisa que quando eu perco pouco, limitado, e quando eu ganho, eu posso ganhar 10 vezes mais do que eu perco, no longo prazo eu sou vencedor. E o outro ponto... Caixa, Loterias da Caixa. Loterias da Caixa, mas acho a chance de ganhar é ínfima. Eu joguei 150 milhões. Você pode rechear da carteira com loteria. Não, eu achei bom que foi da decadência, né? Bitcoin, loterias da Caixa. Tipo... Só faltou ir pro jogo do bicho. Ele falou agora. a possibilidade de ganhar milhão. Cara com R$8. Mas o raciocínio, né? Você perde pode limitado, ser que pode ele ganhar ganhe. muito. Só a chance de ganhar é muito pequena. Sim. E aí a gente entra no porquê eu acho que eu vou ganhar no longo prazo com Bitcoin. Porque se a gente está caminhando para um mundo onde os governos querem ter um dinheiro 100% digital, isso é dar um poder totalitário para o governo. E tudo bem, vai ter governo que não vai fazer nada com isso. Mas vai ter muito governo que vai querer fazer muita coisa com esse poder. A maioria, né? E aí o que vai acontecer? Você tem um ativo que é inconfiscável, que é o Bitcoin. Ele é limitado. Se houver mais demanda de pessoas querendo comprar Bitcoins, o preço tende a subir. No mundo, a gente tem hoje uns 50 milhões de milionários. E nós teremos, no máximo, 21 milhões de Bitcoins. Então, não dá para cada milionário do mundo ter um Bitcoin. Se eles quiserem ter, vão ter que comprar de alguém. E já tem alguns que tem vários. E esses caras vão ter que vender caro, porque tem cara que tem muito, porque entendeu? o cara tá querendo muito também, né? Exatamente, porque ele vai poder preservar a riqueza lá de uma maneira que não consegue em outras áreas. Caralho, é porque bem não louco, dá pra confiscar. É muito doido. Ele entrou na sua mente, Bola? Entrou. Que bom. É bem Não, louco. Eu falo, ele me xinga. O Carioca Santa tá... Casa Eu não faz vou comprar milagre. nenhum Bitcoin, mas é legal pra caralho. Ele me xinga, eu falo essa bosta. É uma bosta, eu Então, acho. Mas é legal. Ó, vou entendi. fazer a analogia mais prática e fácil, que talvez o Bruno não concorde, mas é como se fosse um ouro digital. É, não, Uma analogia perfeito, boa. Perfeito, é. Uma É analogia como boa. se fosse joias digitais. Vou dar um exemplo extremo, histórico, né? Indiscutível. Está na história e foi uma calamidade, mas aconteceu, né? Foi um holocausto, né? Que é o termo utilizado. Acho que é uma das maiores da história, né? Pois é, se você pega e lê livros de sobreviventes, né? Isto um Homem, do Primo Levi, ou pega lá o do Frankl também, o que você vê são histórias de pessoas que, quando iam para o campo de concentração, levavam joias escondidas para poder subornar um guarda, tentar fugir, tentar não ir para uma câmara de gás quando estava lá dentro. Então, eles tentavam levar muito valor, algo que tinha um grande valor de mercado e que era pequeno a ponto de poder usar isso até depois da guerra, quando fugisse de lá. Eles conseguiam esconder. O Bitcoin é exatamente isso na era digital. Porque se alguma coisa der muito errado no Brasil, eu brinco que o Bitcoin é o meu seguro contra uma calamidade no Brasil. A gente pode sair daqui sem nada. Né? Não é difícil. Não é difícil. A gente pode sair daqui sem nada, chegar em um outro país e apenas usar 12 palavras, que é a maneira de acessar a minha carteira, acessar todo o meu saldo, vender uma parte naquele país e viver minha vida normalmente. Aí você pode fazer de dois jeitos. Ou você decora, ou você faz tipo estilo Prison Break, sabe? Tatua no corpo. É uma boa ideia. Aí o macete é tatuar umas 10 palavras e 2 você guarda, né? Quer ver um outro exemplo? É verdade. Imagina um cara que tem grana e tava na Rússia agora, saiu do sistema bancário. E aí? Pois é. Você sabe que o sistema bancário é rublo, né? O dinheiro deles? O dinheiro deles é rublo. O rublo tá fora, não é isso? Num presente agora. Tá valendo só lá, né? Não tá rolando, é isso? Se você for no Twitter, vai ter um monte de gente defendendo a Rússia, falando, olha lá, o Putin venceu porque o rublo, ele caiu muito e depois ele recuperou. Mas a gente tem que pensar em oferta e demanda. E moedas obedecem essa dinâmica igual qualquer mercadoria. Quem é responsável pela oferta de rublos é o Banco Central da Rússia, que o Putin controla. Então ele segurou a oferta. E a parte da demanda, primeiro, ele falou para os russos, vocês não podem mais vender dólar, botou um limite para isso. Tá. Então, aliás, não pode comprar dólar. Então o cara ia gastar o rublo para comprar o dólar, já não pode mais fazer isso. E ele obrigou as empresas a comprarem muito rublo. Então ele segurou a oferta enquanto aumentou a demanda artificialmente. Aí você vê a moeda se apreciando, mas com zero negociação global, não tem mais volume naquele negócio. Então o Putin, só lá, né? ele tá enganando o otário. É isso que ele tá fazendo. O cara que defende que, nossa, ele conseguiu, não sabe o que ele tá falando. Esse é um ponto. E aí você deu um exemplo bom. Se o cara tinha dinheiro lá em dólar, esse dólar dele tá bloqueado. Tá. Ele não consegue pegar. Inclusive, os dólares da Rússia foram bloqueados pelo governo americano. 22 de fevereiro de 2022. Esse dia vai entrar pra história como o dia em que os Estados Unidos bloquearam recursos de um outro país, mostrando que o dólar não é só uma moeda, ele é uma arma de guerra. Isso ficou bem claro. Perfeito. Porque foi a maior sanção que eles Uma conseguiram puta fazer arma contra a de Rússia. guerra. Olha que Sim. foda. Mas também não tem Bitcoin pra todo mundo, né? Tem. O mundo inteiro. Se quebrar... Um Bitcoin, não.
um Bitcoin não. Mas esse é que é o ponto. Essa escassez que garante que ele tenha valor. Não, perfeito, eu tô dizendo, mas não dá pra você usar como... Títulos. Não tem dólar, Como não tem nada, vamos usar o mundo, moeda. vai usar o Bitcoin. A gente tinha falado disso, de usar a comunidade de conta. É difícil. Tem gente que acha que isso Que vai vai. acontecer. Eu prefiro Mas pensar no com Bitcoin essa como uma reserva de valor. 21 milhões, É ou aí muito teria que complicado. produzir mais? É porque Não, eles é não aquilo. produzem mais. São 21 milhões, mas Não você produz. pode fracionar até a 8ª casa decimal. Tá. Se fracionar até a 8ª casa decimal, um satoshi é 1 centavo. Então você já consegue ter negociação, só que o volume de dinheiro Satoshi é o tio congelado. é o tio congelado, Tá. mas Mas satoshi é os também centavos. é a unidade Entendi. mínima do É os Bitcoin. centavos. Entendi. Batizaram assim. 0,8 pra trás. Confusão, Da congelaram vírgula, não, o centavo. 0,8 pra trás. Congelaram o centavo. Não, 0,8 pra trás. Eu não sou pensa jumento, que eu sei. É, Satoshi, quer dizer. pensa que o satoshi é o centavo do Bitcoin, só que um Sim, centavo sim. entre aspas porque não é centesimal, é lá então, pra trás. Então, o que alguns falam, eu não sei se isso vai acontecer, deixando bem claro, eu já falei que eu compro por outros motivos. Mas o Bitcoin hoje, ele tá se provando, no longo prazo, algo que consegue preservar valor. Aí vai ter gente nos comentários falando, mas que é os 60%. Mas você pega em 10 anos, antes 10 mil Bitcoins compravam 2 pizzas, agora compram um Boeing 747 com a tripulação e a aeromoça te servindo pizza. Produtos da Vibro e tudo E dentro. com tudo mais. Tudo dentro. E com tudo mais. Maravilhoso. Então, no longo prazo, ele preservou valor. Esse é o primeiro elemento que faz com que alguma coisa possa ser utilizada como moeda. O segundo é, depois que preservou valor, você começar a usar para trocas. E como é que isso acontece? Vamos supor que vocês queiram comprar um produto meu. Os produtos da Vibrio que a Malu mostrou. Vamos lá. Vocês vão querer comprar em reais. Eu aceito o real. Sim, mas sim. uma hora o real pode estar tão ruim, valendo tão pouco que eu falo, pessoal, eu não aceito mais real. Agora tem que ser dólar. Como acontece na Argentina, já aconteceu aqui. Perfeito. Ou, Bruno, você aceita Bitcoin? Eu aceito. A gente começa a usar o Bitcoin como meio de troca. Tá. E depois, se ele está sendo muito usado como meio de troca, vira o principal meio de troca, ele vai virar unidade para fazer conta. Que nem é na Argentina hoje. O pessoal não faz conta de preço de imóvel em pesos argentinos, já é em dólar. Eles só expressam preços de imóveis em dólar. Então, depois que uma moeda ela começa a variar tanto, ela perde tanto valor de maneira tão rápida que ninguém mais faz conta com ela, outra tende a substituir. Muita gente acha que um dia o Bitcoin vai fazer isso com as unidades monetárias, de maneira não a ser a unidade que a gente vai usar todo dia, mas ser um lastro, como o ouro era para moeda lá atrás. Tem teorias que pensam nisso. Se vai ser verdade ou não, eu não sei. Eu compro por outros motivos. Você falou. É porque o ouro... Legal, cara. O ouro, assim, eu dei uma estudadinha no ouro. O ouro é um negócio muito louco, cara. O ouro é o ouro porque o ouro é indestrutível. Por isso que ele virou uma coisa de reserva. Sim. Certo? O ouro você não destrói, cara. Não. Aí fala, pô, se a gente guardar isso aqui... O ouro, a prata... o Bitcoin é a mesma coisa, você não destrói. Então é por isso que o ouro, ele é tão valioso. E dizem que o que tem de papéis de ouro no mundo não tem isso guardado, né? É, porque tem muito derivativo, contrato assim, Bola? com base em ouro. Não. Não entendeu? É Não. porque antes É quase a um esquema de moeda era- pirâmide Eles do ouro, falam entendeu? que tem tantos bilhões em ouro. Guardamos em Mas ouro. não tem. Como se fosse uma reserva. Padrão Tá. ouro, vai. Vamos lá. Tipo o Forte Knox Ele nos é Estados bom Unidos. nisso aí. Vou te Explica dar aí. um exemplo. Ele é É bom. que Você antes quer- a moeda ela era lastreada em ouro, hoje em dia já não é mais. Perfeito. O que é o lastro? Isso daí foi uma coisa que eu não sabia, o Bruno me ensinou. Antes falava assim, eu vou fazer tanto de moeda. E aí eles tinham o mesmo valor em ouro no cofre. Tá. Aí uma hora falou, não, a gente precisa de mais moeda para fazer mais Precisa transação. produzir mais. E é mais do que a gente tem em ouro. De Então ouro. acabaram com o lastro Entendi. do ouro, entendeu? Mas eu vou Título, partir né? dessa sua ideia para falar Eu sobre o que o expliquei Carioca certo. disse. Sim, Ah. lá atrás, até pensando em mundo, em 1971, os Estados Unidos tinham o dólar lastreado em ouro. Então, para eles conseguirem produzir mais dólares, precisariam ter mais ouro guardado. Na época, o câmbio era fixo. Era $35 por uma onça, que são mais ou menos 31 gramas de ouro. Só que os Estados Unidos, na década de 60, gastaram muito dinheiro na Guerra do Vietnã. Pra caralho. Eles pagaram a guerra através da criação de moeda. Essa moeda começou a circular pelo mundo e o mundo começou a se perguntar. Meio que nem Será eles que estão eles fazendo têm- agora. Não, agora não Eles tem mais criando, lastro. mas eles estão criando dinheiro pra Sim, mas pra o mundo bancar. todo criou. Mas o ponto era o seguinte, o mundo começou a se perguntar, os americanos têm todo esse ouro para garantir esse dólar? Os franceses, por exemplo, em 69, com Croissant. o Charles de Gaulle, o que ele fez? Ele mandou um navio com 150 milhões de dólares, que era muito mais dinheiro do que é hoje, Sim. e falou, americanos, me deem meu ouro de volta. Depois que ele fez isso, um monte de gente começou a pedir, eles estavam quase ficando sem ouro. Ah, a turma tava pedindo ouro de volta. Tava É pra pedindo. saber, pra checar, E entendeu? eles encerraram tem o essa bagulho. conversão. Não tinha mais o lastro Tá. em ouro.
O que o Carioca falou é o seguinte, você tem muito mais papéis de ouro no mundo do que ouro realmente. Ouro físico. Um exemplo disso, vamos supor que você queira comprar ouro, só que você não quer guardar em casa, porque entende, poxa, o Brasil é um país perigoso, eu já sou um cara publicamente exposto, ouro, prefiro guardar em outro canto. Aí você vai e fala pro cara de quem você comprou, você pergunta, você guarda o meu ouro aí? Ele fala, guardo, toma aqui um papel que certifica que o seu ouro tá aqui comigo. Aí você vai e fala o Carioca, comprei ouro num lugar que é muito bom, cara. Você compra, eles guardam pra você. Aí o Carioca vai lá e compra. E aí vocês têm audiência e falam pra todo mundo, estamos comprando ouro. Aí todo mundo vai lá e compra, só que já acabou o ouro físico que ele tem. E aparece mais gente querendo comprar. Daí ele pensa, se eu vender mais um papelzinho, ninguém vai querer o ouro ao mesmo tempo. Só que ele não vende mais um, ele vende mais um monte de papéis. E aí, se todo mundo quer ouro ao mesmo tempo, não tem ouro pra todo mundo. Foi o que aconteceu com aquele maluco lá dos Estados Unidos que foi preso lá, morreu, o Murdoch lá, o Zé Papel lá que emitia tudo. Qual que era esse? Que deu golpe lá. O Madoff. O Madoff. Madoff. Ele vendeu, ele pegou o dinheiro da galera, foi... Você vendeu o papel, é fácil. Era um fundo de investimento que ele tinha. Que era, que era só tacar fogo. É que se a turma quiser todo mundo, fudeu, né? Mas essa é a origem das corridas bancárias que a gente teve durante toda a história. Empréstimo, e quando quebra, os bancos criando muita moeda. Acontece. Na época do lastro ouro, aí de repente, como é que você quebrava um banco no passado? Era falando que o banco ia quebrar. Até que hoje... todo mundo ia tirar o dinheiro. Até e aí hoje, não tinha dinheiro. você tem resquícios disso aqui na legislação brasileira. Eu, por exemplo, tenho uma audiência boa que é ligada na parte de finanças. Tá. Se eu chego no meu perfil e falo, tal banco tá estranho, tal banco vai quebrar. A turma já vai... As pessoas vão lá e tiram. Isso prejudica a saúde financeira do banco, porque banco, hoje, isso que lá atrás fazia o banco quebrar, hoje é regulado e é legal. Ele pode fazer, o sistema de reservas fracionárias. Ele pode emprestar mais dinheiro do que ele tem. Exatamente. Tá, então entendi. não pode todo mundo ao mesmo tempo no banco, e se for, o banco é obrigado a pedir empréstimo para um outro banco. Aí ele paga uma taxa que está presente aí, que é o CDI, que o pessoal investe ligado a ela, que é a taxa que um banco cobra para emprestar para o outro. Mas se for no sistema bancário todo, aí o Banco Central vai lá e faz o quê? Ele tenta garantir o sistema, podendo, por exemplo, de maneira emergencial, criar mais moeda. Vai lá, aperta um botão e cria mais saldo. Imprime Casa da Moeda. Vamos fabricar mais. Exatamente. Né? Imprime Cara, que papel. bagulho louco, É louco, é muito dinâmico, né, cara? Que pariu. Mas bicho. esse é que é o ponto. Esse sistema que a gente vive hoje, vocês concordam que ele tá cada vez mais complexo, né? Lá atrás, lá atrás o dinheiro era uma moeda de ouro. Hoje em dia é um papel, uma moeda de ouro, mas também é dígito numa conta bancária e de onde ele vem. Toda essa complexidade faz com que as pessoas que lá atrás, se elas queriam poupar, elas podiam só guardar moedas de ouro em casa ou de prata. Hoje em dia, se o cara guarda a nota em casa, ele está sendo destruído pela inflação no longo prazo. Outro dia mandaram um vídeo pra mim que era de uma... do colchão tá se fodendo. Demais. Mandaram um vídeo pra mim outro dia que era de uma moça que ela guardou durante acho que 5 anos um monte de moedas de R$1, né? Aí ela mandou o vídeo, assistir aqui, ela falou, vou quebrar o cofrinho pra ver quanto que eu tinha de moedas de R$1. Tinha uns R$5.000, mas guardou durante 5 anos. 5 anos de inflação alta aqui no Brasil. Quanto ela perdeu? Nossa. Eu não fiz a conta, mas eram, sei lá, uns 40%. Vou chutar por baixo. E eu pensei, nossa, deixa eu ver os comentários. Ela tirou os comentários. Devia ser tanta gente falando pra ela que ela perdeu o dinheiro. Ela tirou os comentários. Tadinha, ficou triste. E eu pensei nisso, eu falei, poxa, devem ter até sido cruéis com ela no final das contas, mas é isso, como o brasileiro não tem informação, ele tá apanhando da inflação o tempo inteiro. Ele poupa, mas ele tá guardando, tá juntando água no balde furado. Se ele não investir, ele fica mais pobre. pobre. Você já falou aqui de não ter educação. Eu já falei pra você. No colégio. Eu falei, bola. Não, eu falei pra você, tira daqui, bota pra cá, por quê? Você é cheio de dar palpite. Eu tenho que casar, eu tenho que ter filho. Não. Ele deixa saldo disponível pra saque. E ele não fala pra ninguém. É só comigo. Não, pega. Eu deixo um pouco. Eu preciso gastar na zona. Não, precisa gastar na zona. Eu preciso gastar. No sex shop, agora eu tenho vibro. Agora eu vou gastar dinheiro. Eu não